Começa a gravar. Já pode. Sim. Então, agora. Deixa eu falar daqui. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa reunião do Dr. Nestor de Barros 2024. Eu sou Érica Endo, médica assistente do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E você que gosta dos nossos conteúdos, não perca a oportunidade de comprar os nossos cursos, que são totalmente online. Você pode assistir do conforto da sua casa, em qualquer lugar. E temos a novidade que a gente vai ter um curso completo com hands-on no dia 26 de outubro, que é sábado, para você desvendar os segredos do BIRADS ultrassonográfico. É um curso híbrido, que é associado com hands-on, que vai simular a prática diária. É só acessar o site irradiando.com.br, que está na descrição desse vídeo. E o curso de ressonância ainda está para ser agendado. Então, aproveite e participe dando sugestões de datas. Sempre lembrando que você que está assistindo a reunião ao vivo, você pode participar, teclar no chat, abrir o microfone, fazendo perguntas e comentários. Se você está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para as notificações e dar um like para aumentar o compartilhamento desse conhecimento. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a doutora Daniela Jafé, que ela vai falar sobre um tema super interessante e que nós, radiologistas, precisamos saber bastante, para ter uma ideia até antes de começar os exames, que são as síndromes genéticas relacionadas ao câncer de mama hereditário. Pode falar? Vem aqui. É que você tem que falar aqui, não vai ser, então entendeu? Melhor eu sentar, né? Senta, melhor sentar. Então, vamos lá. Eu gostaria de agradecer, então, ao convite da doutora Érica e do BIRAD, né, para ministrar essa aula. E é uma honra aqui para a gente do ICES poder estar aqui com vocês. Então, vamos lá. Então, o tema, como ela já falou, em relação às síndromes hereditárias relacionadas ao câncer de mama, tá? Então, é importante, quando a gente fala de síndromes hereditárias, a gente saber que essas mutações, elas são germinativas. Então, são mutações que acometem todas as células do corpo, né? E não só as células do tumor em questão da pessoa. A pessoa, ela já nasce com essa síndrome, e essa mutação, né, independente do gene que ela acometa, ela acomete todas as células do corpo. Então, em relação às mutações, esse gráfico em pizza, ele é um gráfico que foi publicado em 2012 no City of Hope, nos Estados Unidos. Então, ele mostrou aqui qual a incidência das mutações em geral no câncer de mama. Então, a porcentagem, as mais comuns, né? Então, importante lembrar antes que a grande maioria dos tumores de mama, eles não são relacionados a alterações genéticas hereditárias, então germinativas, e são sim tumores esporádicos, cerca de 89% a 90%. Então, só 10% desses tumores são relacionados a mutações genéticas. As mais comuns no mundo, né, então esse estudo foi um levantamento americano, são o BRCA1 e o BRCA2, que vocês já devem conhecer, né, então mutações no BRCA, que constituem a síndrome que a gente chama de HBOC, que é o Hereditary Breast and Ovarian Cancer, seguido por FEC2, ATM e outras mutações menos incidentes. Esse gráfico, eu gosto bastante dele, também foi publicado pelo City of Hope. Esse gráfico mostra de uma forma bastante didática para a gente a penetrância, genes de alta penetrância, e a incidência deles, né? Então, assim, os genes de alta penetrância são aqueles genes que predispõem a um risco relativo grande. Então, quando ele presente, com a mutação dele presente, ele aumenta o risco em mais de 5 vezes, né? A chance da paciente desenvolver um câncer de mama. Então, os mais conhecidos aí para mama são o P53, o DP53, os BRCAs, que estão logo abaixo, o CDH1, que é o que eu vou falar um pouquinho para vocês, o STK11, né, e, enfim, o IPT, que a gente vai falar um pouquinho deles. Aí, um pouco abaixo, né, nesse time aí bem do meio, a gente tem o ATM, que eu vou falar um pouquinho, o PALB,
e outros genes mais comuns. Então, é importante falar que quanto mais raro o gene, maior a penetrância dele. Esses genes mais comuns lá embaixo, eles são mais comuns, porém uma penetrância menor. Então, graças a Deus, né? Então, assim, eles são mais comuns, porém eles conferem menos risco à doença. Então, falando um pouquinho dos painéis genéticos, né, qual seria o racional para a gente fazer testagem genética? Então, é importante porque o câncer de mama ele pode estar associado a várias síndromes, então, e também ele pode estar com overlap com outros tumores, então é muito difícil quando a gente vê um heredograma de uma família, a gente saber exatamente qual é a síndrome a qual essa paciente pertence, ou se ela pertence a alguma síndrome, né? Como eu falei, 90% dos tumores não são relacionados a mutações genéticas. Então, é importante a gente ter realmente a testagem, porque normalmente a gente também não tem tanta informação da família, tem famílias que são pequenas, né? São famílias limitadas, como a gente fala. Então, realmente, para a gente ter uma certeza de o que essa paciente tem e como a gente deve conduzir essa paciente no futuro, dali para frente, é fundamental que a gente tenha essa testagem genética. Então, esse estudo, ele mostrou para a gente, foi publicado em 2018 no JCO, eles avaliaram através de um painel da Invitae, né, que continha na ocasião 80 genes, quais seriam, realmente, se testar, seria uma ferramenta para a gente, que ajudaria a gente, ou seria um obstáculo no tratamento dessas pacientes. Aí eles viram que pacientes que possuíam critérios do NCCN, que é o guideline no qual a gente se baseia para testagem, pacientes que possuíam critérios positivos, eles tinham tanto a porcentagem de mutações que eles apresentavam era praticamente as mesmas de pacientes que não possuíam critérios. Então, os critérios ajudam? Eles ajudam sim, mas em relação à positividade de mutações encontradas, foi praticamente a mesma nesse estudo. Esse aqui eu coloquei esse artigo ontem à noite, porque eu achei um pouco relevante. Ele é uma publicação do US Preventive Service, a Task Force americana, mostrando que pacientes que são submetidos, ele foi publicado no JAMA 19, mostrando que médicos que da assistência primária, eles deveriam conversar com essas famílias de pacientes que possuíam câncer de mama, ou ovário, ou tubo-uterina, ou peritônio, né? Isso em relação ao HBOC, tá, gente? E essas pacientes, se elas possuíam alguma história pessoal ou familiar de algum desses tumores, ou algum parente próximo que tivesse mutação, essas pacientes deveriam ser submetidas a alguma ferramenta de avaliação de risco nos moldes da Tyrer-Cuzick. E se essa tivesse... acho que desconfigurou aqui, não está nem aparecendo. Enfim. E se essa ferramenta mostrasse realmente um risco aumentado, que esses pacientes deveriam ser submetidos a uma avaliação oncogenética, tá? Bom, então, em relação ao guideline que a gente utiliza para testagem, a gente se baseia no NCCN. Então, esse aqui é o NCCN, a última versão que nós temos, que ela foi publicada agora em 2024, então é a versão 3 de 2024. E a gente vai falar um pouquinho das síndromes, vou falar do HBOC, eu vou falar do Lifamene, e depois vou falar de algumas outras síndromes um pouco menos comuns, tá? Essas aqui, essas outras, o CDH1, o PTEN, o CDH1 é a síndrome do câncer gástrico difuso, o PTEN é a doença de Cowden, o STK11 é da síndrome de Peutz-Jeghers. Aí tem eu vou falar do ATM, CHEK2 e PALB, que são genes de moderada penetrância. Então, falando um pouquinho do HBOC, dos BRCAs, só para exemplificar para vocês, em 2017 o JAMA publicou
gráficos mostrando a incidência de câncer de mama e de ovário em pacientes mutadas. Então, vocês podem observar que o gráfico da esquerda é em relação à incidência de câncer de mama. Então, os pacientes com mutação germinativa no BRCA1 são pacientes que podem desenvolver em até 60%, eles têm um risco acumulado de 60% de desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Já os pacientes BRCA2, eles têm uma incidência um pouquinho menor, pode chegar a 60 também, mas em 55, 60, só que eles acabam desenvolvendo a doença um pouquinho mais tardiamente, cerca de 10 anos em média mais tarde do que os pacientes com BRCA1. E aí o gráfico da direita, o gráfico de câncer de ovário, mostrando que realmente essas pacientes com BRCA1, elas têm um risco acumulativo até de 40% de desenvolver câncer de mama no decorrer da vida, e os pacientes com BRCA2 até 20%. Então, esses dados são suficientemente robustos para a gente ter um cuidado totalmente especial com essas pacientes e que nos leva a gente ter que identificar essas pacientes para que elas possam ser submetidas ao melhor screening, a melhor conduta para diminuir e mitigar tanto o surgimento da doença quanto a morte da paciente pela doença. Então, esse aqui é mais um gráfico que a gente tem, mais uma planilha aqui do pessoal do NCCN, mostrando os critérios que a gente utiliza para a testagem dessas pacientes. Então, pacientes, em geral, para câncer de mama hereditário, que é o mesmo, a gente acaba usando o mesmo critério para o HBOC e para todos esses outros genes que estão descritos aqui, o CDH ou PAL, esses que eu falei para vocês, porque a gente, como eu falei, a gente não sabe em qual síndrome essa paciente pode se encaixar ou não, né? Porque existe muito overlap de informações e às vezes fica um pouco confuso. Então, em geral, a gente acaba testando, como critério geral, pacientes abaixo, menor ou igual a 50 anos, pacientes que têm câncer de mama que tenham indicação de usar inibidores da PARP, porque o olaparib está indicado para pacientes, para adjuvância de pacientes com mutação germinativa, então todo paciente que for candidato à utilização do inibidor da PARP tem que ser testado obrigatoriamente para a gente poder lançar mão do tratamento dessas pacientes. Pacientes com tumores triplo negativos, né, que são aquelas pacientes com receptor de estrógeno, progesterona e HER2 negativos, têm que ser testadas, independente de qualquer outro fator. Pacientes com história de câncer lobular de mama e um histórico robusto de câncer gástrico difuso na família também têm que ser testadas. Pacientes masculinos, então todo homem com câncer de mama tem uma indicação de testagem, porque a gente sabe que a incidência de câncer de mama masculino é muito menor, então é cerca de 1%, então a gente tem que testar os homens. Pacientes com ancestralidade judaica askenazi, porque esses pacientes, eles vivem em comunidades muito fechadas, então a incidência da mutação do BRCA1 e 2, principalmente, é muito alta nessa população, é bem maior do que na população geral. Tá? E, enfim, e pacientes que têm um histórico pessoal, de tudo que eu falei, e também pacientes próximos até segundo grau. Se você tiver uma mulher que não teve câncer, mas tem uma irmã, uma mãe, uma tia, uma prima de primeiro grau que tenha realmente câncer de mama jovem ou triplo negativo, essa mulher também vai ter indicação de testagem. E também associação com outros tumores na família, como câncer de próstata, tumores mais agressivos de próstata, de alto grau, né? Tumor de ovário, tumor de pâncreas, então essas pacientes que têm também familiares também de primeiro, segundo grau e até terceiro grau, com essas doenças, elas têm indicação de testagem. Aqui seria uma tabela mostrando para a gente qual seria o acompanhamento, então, de uma paciente que eventualmente venha a ter o BRCA positivo, uma variante patogênica ou likely patogênica, como a gente fala. Essas pacientes, elas têm que, infelizmente, começar a se preocupar um pouquinho com essa saúde mamária delas, desde uma idade muito jovem. Então, essas pacientes, elas têm que ter uma consciência do corpo delas a partir dos 18 anos, aprender a fazer um autoexame, e a partir dos 25 anos, elas têm que começar a ser screenadas com exames de mama, direcionados à mama,
a princípio, com ressonância magnética, porque a gente sabe que as mamografias, vocês sabem melhor que eu, elas não são a acurácia delas é muito baixa nas pacientes muito jovens, devido à densidade mamária, então as pacientes têm indicação de começar com o exame de ressonância, e a partir dos 30 anos elas podem começar a fazer uma alternância de ressonância com mamografia, que é o que a gente faz aqui no CESP, a gente faz uma alternância, a gente tenta fazer a cada 6 meses um exame, ou mamografia, ou ressonância das mamas, e a recomendação da NCCN é que isso seja feito até mais ou menos os 75 anos, e a partir dos 75 anos vai de cada serviço, tem que ser considerado de um ponto de vista individual, tem que ver a saúde da paciente, uma paciente super fit, que tem aí uma expectativa de vida grande, a gente tem que considerar continuar o rastreio, enfim, mais ou menos isso. E as pacientes que têm, então, essas mutações, né, o que a gente faria em relação à conduta cirúrgica? Redutoras de risco, foi publicado o estudo PROS em 2004, e ele foi um estudo que mostrou, né, com bastante, né, uma casuística grande, 483 pacientes, e ele mostrou realmente um benefício na mastectomia bilateral em detrimento ao segmento, mostrando aí uma redução no risco de 90% das pacientes de desenvolver o câncer de mama, tá? Isso foi publicado mais ou menos na época do caso da Angelina Jolie, que teve, enfim, um diagnóstico dos BRCAs, acabou fazendo a mastectomia bilateral, a ovarectomia, então caiu bastante na boca do povo, aí a mídia ficou bem em cima, e o pessoal começou a tomar um pouquinho mais de atenção em relação a esse assunto. E por que ela reduz 90% e não 100%? Porque normalmente as adenomastectomias que são esteticamente agradáveis à paciente, elas acabam acaba ficando tecido mamário. Gente, é muito difícil. Eu nunca vi realmente uma paciente operada que tenha tirado 100% do tecido mamário, fica no prolongamento axilar, fica tecido, fica no atrás, retromamilar, fica tecido. E isso é muito evidente quando a gente pede, eu gosto de pedir ressonância após a adenomastectomia bilateral, e eu peço a ressonância para fazer uma avaliação da quantidade de tecido mamário que ficou, e a gente se surpreende muitas vezes realmente com um dedo, às vezes, de tecido que fica na região retromamilar, e eu não raro a gente acaba observando recidiva dessas pacientes, ou não recidiva, um novo primário, né? Ou tumor que ela nunca teve, enfim, fez uma cirurgia antes de ter um tumor, mas acaba desenvolvendo um tumor depois dessas cirurgias que são muito restritas, e a paciente pode desenvolver no prolongamento axilar, nessa região retromamilar, então tem que ficar bem atento com isso. Aí tem essa meta-análise também mostrando, meta-análise chinesa, mostrando esses 6 estudos, realmente uma redução também de 89%. Então, todos os estudos mostram mais ou menos, essa aqui é italiana, mostrando uma redução no risco de 93%. Então, gente, é fundamental realmente, se a paciente topar, a gente não vai obrigar ela a fazer uma cirurgia dessa, mas se a paciente topar, a gente super indica, tá? Então, aqui mostrando também em relação, aqui em vermelho embaixo, a salpingoflorese bilateral profilática, ela não anula benefícios de fazer uma adenomastectomia. Então, a gente faz nas pacientes a salpingoflorese bilateral, dependendo do BRCA, com determinadas idades diferentes, mas a salpingoflorese ela vai diminuir o risco do desenvolvimento do câncer de ovário, e também ela vai diminuir o risco do desenvolvimento do câncer de mama devido à deprivação hormonal, tá? Então, você tirar os ovários não anula a necessidade de também, o benefício também de se fazer uma adenomastectomia. Esse estudo eu coloquei porque o Dr. Guindalino Rodrigo, ele foi residente nosso, um cara muito bacana e muito cientista incrível, e ele fez esse estudo junto com a doutora Cida Poi, que também é professora nossa daqui da faculdade, e eles fizeram um levantamento grande para avaliar as mutações nas pacientes brasileiras.
E o que eles encontraram é que realmente a incidência maior dos genes, das variantes patogênicas que eles encontraram foram nos genes BRCA1 e BRCA2. Houve uma repetição, né, que eles encontraram em algumas variantes se repetiram por muitos pacientes, mostrando que realmente são mutações mais incidentes na população brasileira, e normalmente essas repetições eram de mutações oriundas da região europeia, né, que tem então, tudo a ver com a nossa colonização, então, mutações vindas da Itália, da Espanha, dessa região toda, Portugal, e outra mutação bastante comum que eles encontraram, que era repetida e oriunda, né, mutações fundadoras oriundas da Europa, foi no SHEC2. Agora, uma coisa bem interessante que eu quero mostrar aqui para vocês nesse gráfico, vocês conseguem observar que o primeiro gene mais incidente aí foi o BRCA1, o segundo foi o BRCA2 e o terceiro foi o TP53. Naquele gráfico de pizza que eu mostrei no começo do estudo, o TP53 nem estava aparecendo. E por que isso? Porque o TP53 no Brasil, ele tem, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, ele tem uma incidência muito, muito maior do que no resto do mundo. E por que isso? Especificamente dessa variante que chama R337H. Tá? O que acontece? Essa R337H, se vocês forem ver aí embaixo... Isso. Aqui, ó. Mostra aqui. Ai, desculpa. Mostra aqui no... Mostra aqui. Mostra aqui. Com o mouse, tá? Aqui, ó, o TP53, ele está com incidência de 10,5%. E desse número de 10,5%, 70% deles corresponde à variante R337H. Essa variante, diz a lenda, que um caixeiro viajante, ele foi descendo aí a nossa costa sudeste e sul, e teve muitos filhos, e o cara era mutado, e essa mutação ela foi sendo, enfim, totalmente espalhada pela nossa população, num nível tão absurdo que, aqui, se vocês forem ver, ela é detectada no Brasil, em 1,6% das pacientes totais com câncer de mama. Então, ela se tornou uma mutação endêmica, tanto é que no Sul eles estão fazendo até a pesquisa dessa mutação no teste do pezinho nos bebês quando elas nascem, porque realmente a incidência dela ficou bastante grande, então virou realmente uma doença endêmica, então, uma doença não, uma mutação endêmica, então tem que ser diagnosticada, a despeito de que ela, perto das outras mutações clássicas do TP53, ela acaba ela tem um perfil de penetrância um pouco diferente, então ela leva a tumores mais tardios, e elas também, enfim, a doenças um pouco menos agressivas do que nas outras variantes, mas de qualquer forma, a gente já sabe, eu vou falar um pouquinho depois do Lifraumene, ter uma variante, né, no TP53 não é uma coisa muito agradável, né? Isso tem a ver com câncer de pâncreas também. Ele tem a ver com vários tipos de tumor, gente, eu vou falar para vocês, são vários. Em relação também ao Vindaline, né, eles publicaram aqui também que no estudo deles, eles avaliaram nesse painel, no painel, né, que eles avaliaram, realmente uma porcentagem muito grande de VUS, do inglês é variante of unknown significance, então, e eles puderam observar que quanto maior o painel que a gente utiliza, maior é a chance da gente achar VUS. Tá? Então, se você faz um teste específico para o BRCA, 1, 2, enfim, com painéis menores, você vai encontrar menos luz. Tá? E que quanto maior o painel, mais luz a gente vai encontrar. E qual que é deixa eu voltar aqui. E qual que é a questão da luz? A luz, assim, a gente acaba levando em consideração as luzes, eu, pelo menos, quando a gente vê, por exemplo, um paciente testou porque tem uma síndrome, uma suspeita de uma síndrome genética relacionada ao câncer de mama. Aí eu acho uma luz no BRCA1 ou no BRCA2, isso vai me chamar a atenção, tá? Então, se for uma luz num gene que não tem nada a ver com a doença dele, a gente fica mais tranquilo. Agora, se for uma luz num gene que tem a ver com a doença dele, a gente tem que ficar bem atento. A gente tem algumas ferramentas que a gente utiliza para reclassificar as luzes, então eu gosto muito do ClinVar,
que é do NIH, e tem o Franklin. Então, o ClinVar, ele mostra, a gente pode colocar lá, né, pode ir reclassificando com o tempo, e essas variantes, elas podem, muitas vezes, realmente, ela vai ganhando publicações, e a gente pode, essa bus pode se transformar numa variante patogênica, tá? Então, teve um caso bem, assim, emblemático, muito recentemente, um colega nosso aqui da mastologia encaminhou uma paciente que tinha uma história recheada de câncer de mama na família, porém ela tinha uma luz, mas ela estava muito ansiosa e ele me chamou para o meu consultório. Quando eu abri o Franklin para olhar essa luz com a paciente, estava lá, patogênica. Então, assim, realmente ela tinha sido reclassificada e a gente ligou para o laboratório que tinha feito e aí o pessoal, enfim, no mesmo dia já lançou um outro relatório, outro laudo, falando que realmente a paciente tinha uma lesão patogênica e isso muda totalmente a conduta. Assim, aí eu coloquei agora só uma meta-análise para a gente deixar de falar do ovário, mostrando realmente que a salpingoforectomia bilateral profilática em pacientes portadores de mutação, ela é realmente muito importante, porque ela diminui aí o risco em mais de 80% do paciente desenvolver o câncer de ovário. E por que não é 100%? Não é, peraí, gente. Não é 100% porque também o epitélio miliariano que forma, né, que recobre os ovários, é o mesmo epitélio miliariano que recobre toda a região pélvica da paciente. Então, mesmo você fazendo a salpingoforectomia, você ainda vai ter epitélio para desenvolver o câncer, mas é numa incidência menor. Aí, bom, então, em relação ao Liframine. Liframine é uma síndrome relacionada, foi descrita por dois super cientistas, Dr. Lee e Dr. Framini, e eles descobriram esse gene, o TP53, e eles viram que o TP53 tinha uma associação super importante com o desenvolvimento de muitos tumores. Esses tumores aqui, os mais comuns, então, tumores, gliomas de alto grau, sistema nervoso central, tumores de adrenal, sarcomas ósseos, sarcomas de partes ósseas e também sarcomas de partes moles, leucemias agudas, câncer de mama. Então, na mulher, é importante falar para vocês que é o tumor mais comum da síndrome de Liframine em mulher, é o câncer de mama. Aqui são os critérios do NCCN que a gente, essa tabela ajuda a gente a classificar os pacientes. Então, a gente tem os critérios clássicos e a gente tem os critérios de Chompré. Em geral, a gente acaba utilizando para a gente, enfim, avaliar os critérios de Chompré. Então, eu vou passar aqui para frente, tem um resuminho. Em relação aos critérios de Chompré, o que seria? Então, são indivíduos que apresentam tumores do espectro da síndrome de Liframine antes dos 46 anos de idade. Então, pode ser qualquer um deles, tá? Do espectro. E ele tem que ter pelo menos um parente de primeiro ou segundo grau, ou também com tumores relacionados à síndrome de Liframine, exceto mama, se o caso índice for mama. E esse parente dele tem que ter tido esse tumor antes dos 56. Isso é importante a gente saber, porque a gente recebe muito paciente no nosso ambulatório aqui de hereditários que não preenchem os critérios. Então, a gente recebe pacientes com sarcoma, o pessoal já desespera, e aí a gente começa a avaliar, o paciente teve acima dos 46, ou não tem familiar nenhum. Então, esses pacientes, infelizmente, a gente não vai ter muito o que fazer, a gente acaba dando alta. Em relação ao câncer de mama, então, né, que é o tema da nossa aula, a presença do TP53 notado confere um risco absoluto aí maior do que 60% dos pacientes de desenvolver. E por ser um gene de alta penetrância, a gente tem que ficar muito em cima, porque a grande maioria dos pacientes que têm a mutação no TP53 vão desenvolver alguma neoplasia no decorrer da vida, tá? Então, mais de 90% deles vão ter algum câncer, não necessariamente mama, mas eles têm que ser acompanhados muito de perto. Então, aí vai a nossa parceria com vocês, a gente fica enchendo vocês com essas ressonâncias do corpo inteiro, mas elas são super importantes para a gente, porque a gente tem que screenar esses pacientes uma vez por ano, pelo menos, e é de fundamental importância, a gente encontra muita coisa nesses exames de screening. Então, a gente faz normalmente uma ressonância de mama, uma ressonância do sistema nervoso central e a de corpo inteiro, que a gente pede do tórax, abdômen e pelve,
e aí está incluso, enfim, os membros também, né, por conta dos sarcomas. Outros genes, né? Então, os outros genes que eu quero falar para vocês, vamos começar aqui pelo CDH1, que é o dos genes do gástrico difuso. O CDH1, ele tá presente, ele pode estar presente em síndromes onde a gente encontra pacientes com câncer lobular de mama e tumores gástricos difusos, tá? Os gástricos difusos são aqueles tumores mais agressivos, eles são cerca de 20% de todos os tumores gástricos, né? Que tem a presença de célula renal de cinete. Só que dos gástricos difusos, a minoria hereditária, cerca de 3% só de todos os tumores gástricos, ela tem algum gene, né, de síndrome hereditária. Mas, enfim, é muito importante a gente testar também, porque ele confere também um risco absoluto aí de 41% a 60%, e essas pacientes, se possuírem essa mutação, elas têm que ser screenadas com mamografias, com mamografia e ressonância a partir dos 30 anos de idade. Em relação à cirurgia redutora de risco, essa discussão pode ser feita com a paciente, mas não é mandatória. Em relação ao Elifralmene, também a gente não indica a redução de risco nas mamas, porque é um paciente que tem risco de ter câncer em todos os lugares, então não faz muito sentido a gente fazer uma cirurgia redutora de risco, sendo que ele tem risco de ter outros tumores, né? Aqui eu vou falar um pouquinho da síndrome do Pittem, né, ou doença de síndrome de Cowden. Apesar dela ser uma síndrome de polipoide amartomatosa, ela tem aí como critério maior o câncer de mama. Então, vocês podem observar que o câncer de mama tem cabeçando aí a lista dos critérios maiores, então o câncer de mama também é uma preocupação nessas pacientes que têm essas síndromes polipoides. Então, o risco absoluto é entre 40% e 60%, é um risco bastante grande, e o manejo é muito parecido com o manejo do HBOC, então a gente tem que começar a fazer exames de imagem com 25, e realmente após 30 mamografia e intercalando com a ressonância. O STK11 é o gene da síndrome de Peutz-Jeghers, que também é uma síndrome polipoide adenomatosa, que tem aquelas manchinhas escuras, não sei se vocês vão lembrar, a paciente tem umas manchinhas pretas na gengiva, já ter colocado uma imagem. Ela tem pintas pretas nas mãos, na língua, tem toda a cavidade oral. Então, esses pacientes também têm um risco aumentado de ter câncer de mama, o risco absoluto chega até 50% desses pacientes, tá? O gene ATM é um gene de moderada penetrância também. Então, você vê que ele já confere um risco absoluto um pouco menor, entre 20% e 30%. E também a gente acaba começando o screening um pouquinho mais tarde, então a partir dos 40 anos, com mamografia, mas você pode começar, eventualmente, a discutir pacientes, assim, de famílias que possam ter mais incidência grande de câncer de mama, a gente pode discutir começar um screening um pouco mais precoce, tá? A partir dos 30. O SHEC2 também é um gene de moderada penetrância e também confere um risco de 20 a 40, e o screening também bem semelhante ao ATM, mesma coisa, tá? Faz uma mamografia a partir dos 40 e pode considerar a ressonância entre 30 e 35 anos. E o último gene que eu quero falar para vocês é o PALB, também é um gene de recombinação homóloga, porém um gene de menor penetrância, apesar de que o risco absoluto dele é de 41% a 60%, né, de desenvolver o câncer, se o paciente tiver a mutação. O screening dele seria com mamografia, né, a partir dos 30, e as ressonâncias também de mama, né, a partir dos 30. E em relação à cirurgia de redução de risco, isso pode ser discutido, então, além do BRCA1 é um gene que a gente pode discutir de acordo com as evidências de números de pacientes, né, de familiares nessa família que tenham desenvolvido o câncer de mama. Tá? Então, ela tem também um risco cumulativo em 10 anos de risco de câncer de mama contralateral, também até 8%, é um risco grande.
e risco no câncer de mama masculino, que é pequeno, né? Cerca de 1%. Tá? Bom, e é isso. Falei muito, né? Acabou. Se tiver alguma dúvida. Foi ótimo. Você quer parar um pouquinho? Parabéns, foi maravilhoso. Pode parar de compartilhar, por favor? Peraí, deixa eu ver. Como é que é? Peraí. Ok. Parou de compartilhar? Acho que não, né? Peraí. Aqui, né? É isso. Beleza. Bom, gente, queria agradecer essa aula, foi excelente, super explicativa aqui para a gente. Eu fiz até umas colinhas para perguntar. Lembrando que vocês podem fazer perguntas, aproveitando a oportunidade que a gente está aqui com uma super oncologista e oncogeneticista aqui do ICESP, que fez pós-graduação do aconselhamento genético de câncer hereditário pelo Einstein, né? E que super especialista para responder as nossas dúvidas. Queria saber se alguém tem alguma questão para perguntar para a doutora Daniela. Questão eu tenho. Alguma dúvida? Então, fala aí. Ô, Dani, obrigado aí por ter vindo e parabéns pela aula, foi muito elucidativa. Né? Acho que todo mundo que lida com câncer de mama, acho que não só oncogenetistas, mas não só hematologistas, oncologistas, mas radiologistas também, a gente precisa ficar antenado e saber o que está acontecendo, né, em relação a essa especialidade que só vem crescendo. Bom, eu tenho umas perguntas, eu vou tricar lá com a pergunta do pessoal ainda. A primeira pergunta é em relação ao VUS, né? Por exemplo, você citou aí o VUS no BRCA, por exemplo. Vamos falar sobre o BRCA1. Quando aparece uma VUS, ou um VUS, não sei o que vocês falam, né? Uma VUS, Uma VUS, e essa VUS, depois de tempo, ela é reclassificada como patogênica. E essa VUS, ela confere o mesmo risco depois eles, assim, de uma mesma mutação já conhecida do BRCA? Pode falar no microfone? Pode, por favor. Desculpa. Na verdade, acho que talvez eu não tenha explicado direito, não é sempre que ela vai se transformar numa variante patogênica, né? Então, a VUS, normalmente a gente pede para o paciente voltar. Se a gente vê que é uma VUS quente, lá no Franklin é bonitinho, eles têm uma barrinha assim, escrito cold and hot, né? Então, onde que ela está, mais ou menos. Então, quanto mais perto ela estiver do hot, mais a gente fica com a antena ligada. Então, essa VUS, se ela for a depender dos dados que forem imputados nos sistemas e ela, enfim, completar os critérios são enormes, assim, o pessoal da genética, realmente, eles têm que fazer um trabalho bem a miúde, assim, bem específico, e se eles chegarem à conclusão de que essa VUS soma critérios suficientes para ela ser considerada uma variante patogênica, aí ela muda a classificação, tá? Então, ela muda de VUS para patogênica. E se ela virar patogênica, aí ela vai funcionar como qualquer outra variante patogênica. A gente vai ter que classificar ela e fazer a conduta no paciente de acordo com qualquer variante patogênica, tá? A depender do gene, né? No caso do BRCA, a paciente ela vai ganhar, enfim, indicação de adenomastéria, vai ganhar indicação de tirar os ovários, por aí. Automaticamente ela entra no mesmo patamar de risco das outras mutações já conhecidas e já pré-estabelecidas. Já. Ela já entra. Essa dúvida. Sim, já entra. Bom, abre aí para perguntas. Eu tenho mais algumas perguntas para a Dani, mas eu não quero monopolizar. Bom, eu vou fazer uma pergunta bem básica aqui para ela, porque a gente tem bastante gente que é menos especialista, né? E pode estar vendo aqui o nosso vídeo aqui, nosso do YouTube. Então, é o seguinte, relembrando, só para a gente fixar, quando a gente procura o geneticista, quando você tem algum parente de primeiro grau que tenha câncer menor de 45 anos, algum parente de primeiro grau que tenha tido câncer de pâncreas independente da idade, assim como de ovário, eu não sei que idade de próstata, e queria saber também de cólon, né, que você falou. Em que momento que você procura o geneticista? Pode Jäger também, né?
Mas queria que você desse uma geral quando a gente te procura. Tá, não só de mama, né? Então, assim, a mama, em relação ao câncer de mama, a indicação hoje em dia do NCCN é abaixo dos 50 anos, menor ou igual a 50, que tenham parentes de primeiro, segundo, até terceiro grau, que tenham tido também um câncer de mama, ou ovário, ou pâncreas, ou próstata, aqueles são os tubiformes, os tumores mais agressivos de próstata, ou próstata de alto grau. Não é qualquer próstata, não, tá? Então, são próstatas de alto risco, são acima de 8. Tá? Então, essas pacientes têm que ser... E quem tenha tido um parente com tumor triplo negativo. O triplo negativo, ele sempre tem que ser testado, tanto na paciente quanto se ela tiver os familiares. Então, se você tiver uma irmã, uma prima filha da tua tia, né? Irmã da mãe, irmã do pai, então, que já... Assim, irmão, só para facilitar, pai, irmão e filha, parente de primeiro grau, né? A avó é de segundo, o tio é de segundo, porque o tio é irmão do pai, e a prima é terceiro, porque a prima é filha do tio, né? Então, o pai é o primeiro, o irmão do pai é o segundo, e a prima é terceiro. Então, até terceiro grau, a gente tem que testar. E em relação ao câncer de colo, famílias que forem identificadas com variantes patogênicas, a gente tem que testar. Então, paciente que com uma variante dos mismatch repair, da síndrome de Lynch, ou pacientes que a gente tem alguns critérios para avaliação de doença poliposa, então a gente vai fazendo as colunas, se o paciente apresentar um X número de pólipos, a gente pode começar a fazer uma suspeita, né? Então, aí tem que testar também. E aí, os pacientes que apresentam outros sinais, porque dentro de síndromes a gente tem outros sinais que não só os tumores, né? Então, por exemplo, na Progeria, como eu falei, então, às vezes está na cara, né, que o paciente é Progeria, então ele já chega lá com as manchinhas e tal. Então, esse paciente, você já fica meio, né, fica de olho. Sarcoma não? Sarcomas, sim. Então, sarcomas, a gente precisa fechar os critérios do SOMPRE. Então, a gente não é qualquer sarcoma. Então, pacientes acima de 40, ele tem que ter menos de 46, e ele tem que ter um parente ou de primeiro ou segundo grau que também tenha tido uma doença do espectro abaixo dos 56 anos, né? Então, para a gente testar. Retinoblastoma P53, não é isso? Não, retino não. É o tumor suprarrenal, né? Que ele é Retinoblastoma não? Não, retino não. É o congênito, não? Como se chama? Se eu não me engano, não, viu, Érica? O retinoblastoma acho que não entra para linfomia, não. O que entra é o tumor de adrenal, né? Os tumores sarcomas, sistema nervoso central, os gliomas de alto grau. E Osteosarcoma entra? Osteosarcoma, sarcomas de partes moles, todos, né? E é isso, e mamas jovens, né? Normalmente as pacientes com câncer de mama, a síndrome de Liefeld-Mehring, elas são bem jovens, pacientes até abaixo dos 30 anos. A gente está com um protocolo de testagem, o pessoal da endócrina, encabeçado pela doutora Cândida, Maria Cândida, ela está testando, está super parceira com a gente, então a gente encaminha para ela e a gente consegue, porque a gente não tem no SESC, né? A gente não tem verba para testagem, então a gente tenta, né, dentro de protocolos de pesquisa, então tem esse protocolo da doutora Cândida, que a gente está conseguindo encaminhar pacientes menores do que 31 anos para testagem, e a gente agora está com o estudo do PRONOM, que a gente conseguiu uma verba bastante grande para a gente testar bastante pacientes, assim, todos os pacientes, 15 pacientes. Né? Então, porque é muito difícil a gente conseguir conduzir sem o teste, né? A gente faz a suspeita, mas conduzir sem o teste. A gente acaba considerando essas pacientes de alto risco, né? As pacientes, a gente acaba fazendo as ressonâncias anuais, é um custo super alto para o serviço, então por isso que a gente está com esse teste do estudo do PRONOM. Nosso objetivo é conseguir virar rotina, né? A testagem, porque acaba sendo muito mais, assim, preços de um teste genético para o SUS, acho que a gente consegue mais ou menos o valor de uma ressonância. Você faz uma vez, o paciente não tem mutação, ele está de alta. Não precisa ficar segurando o paciente no nosso ambulatório, fazendo ressonância todo ano. Né? Essa é uma discussão que a gente está tendo direto. E o painel genético, assim, que você faz? Então, você tem essa suspeita na sua família, você tem essa pessoa que vai fazer o teste. Se deu negativo, não precisa fazer em ninguém. Se deu positivo, qual é o painel genético que vocês fazem, assim, básico?
Vocês fazem baseado na alteração que deu? Ou vocês fazem um básico? Os laboratórios, em geral, eles têm algumas opções, né, que eles têm opções comerciais, né? Então, o Fleury tem um laboratório, tem um painel, o painel deles expandido tem 101 genes. Então, esses genes, eles são relacionados, são todos os genes que eles consideraram pertinentes, né, para as síndromes todas que a gente conhece. Então, o paciente que faz um painel de 101 genes, ele está coberto para tudo, praticamente, que existe, né, que a gente conhece hoje, né, nos dias de hoje. Agora, existem painéis menores, eles têm um painel que é mama-ovário, então é para pacientes que a gente tem, assim, que está bem na cara, que a paciente tem uma síndrome genética relacionada ao câncer de mama, então ele fica mais barato, ele tem, se eu não me engano, 25 genes. E tem alguns outros, tem painel só para colo, tem painel de melanoma, que eu faço melanoma. Mas, assim, você pode optar. Mas, assim, a diferença no custo é tão pequena, se você faz uso de 101 genes, você vai gastar, sei lá, R$200 a mais, vale a pena, né? Fora que se você fizer esse, por exemplo, no Fleury, eles dão, estou fazendo propaganda, tá? Mas assim, eles dão direito a 5 pessoas da família testarem de graça a variante. Então acaba sendo custo efetivo, assim, né? O paciente testa, se deu uma variante, eles testam 5 parentes de primeiro grau, fazem só a testagem da variante, tá? Deve ser estudinho, né? Acho que o chinês quer fazer uma pergunta. A Dani, outra pergunta é a seguinte. Daniela, bom dia. Duas pacientes. Opa, vai só um pouquinho, Chimizo. Tem uma pessoa que quer fazer pergunta. Desculpa, bom Oi. dia, Daniela. Parabéns pela apresentação. Eu tinha só uma pergunta muito simples, que eu sou patologista daqui do ICESP, e eu queria saber, em termos de uma paciente que teve um câncer lobular de mama mais jovem, e que ela é testada por um CDH1, como é que funciona essa relação também da alteração do estômago? Essa paciente tem que fazer um teste de endoscopia, como é que seria a Ela relação foi do gene? testada e ela tem o CDH1. Essa paciente tem indicação de gastreia, né? De gastrectomia. Que isso? É porque a chance dela desenvolver o câncer de estômago difuso é... Isso, era isso que eu queria que você explicasse um pouquinho rapidamente, porque esse gene tem associação tanto com o lobular de mama quanto com o difuso gástrico, né? que são doenças Então, que têm uma fisiopatologia meio parecida, né? Deficiência da caderina, né? Tanto entendi. gástrico quanto lobular de mama. E pelos protocolos do NCCN, indica se essa endoscopia anual seria direto gastrectomia. Olha, você me pegou agora, se tem um período para você, até você definir, eu acho que não tem uma idade para definir a gastrectomia dessas pacientes. Nossa, é muito interessante essa associação com esses dois tumores, porque no nosso grupo de mama a gente tem alta frequência de carcinomas lobulares. Então, isso como grupo nosso daqui do HC. O Guindalini, ele fez um levantamento aqui também, na época que ele era residente, ele pegou os pacientes com gástrico difuso e lobular de mama, e ele não achou prático nenhum no estudo dele. Porque apesar de, como eu falei, apesar de ser 20% dos tumores de estômago serem os gástricos difusos, a incidência de mutação, no geral, dos tumores gástricos é só 3%. Então, às vezes você tem todos os critérios, mas você testa ele negativo, né? Mas se vier positivo, o paciente tem indicação, sim, infelizmente. Entendi. Muito obrigado pelo esclarecimento, valeu. Parabéns pela aula. Obrigada. E vem cá, me diz uma coisa, o linfoma malta, ele tem a ver também com alteração genética? Acho que não lembro de ter lido nada sobre isso, o malte, né? De que o pega malta. gástrico, ou de malte, ou de o que pega o malte, né? Que pega o estômago, né? Chama de malte. Não, e aí tem também na mama, que é raríssimo. É que eu peguei Chama de malte na mama? Nossa, isso eu quero saber. Não, isso é raro mesmo. Entendi. Não, então, só para curiosidade mesmo, né? Que eu nunca tinha nem ouvido falar nessa hora. Malte na mama. Chimiz quer fazer também. Então, assim, o cenário é distinto. Uma paciente de 30 anos com mutação de BRCA, que não teve câncer de mama, e uma paciente também com mutação de BRCA1 com 70 anos. Essa, por exemplo, a primeira paciente sabe que o risco ele é um risco grande, né? Está indicado em rastreamento, cirurgia profilática. E para essa paciente de 70 anos, está indicado ela continuar com o rastreamento e com ressonância
cirurgia profilática também? Essa é uma boa pergunta. Obviamente, os dados que a gente tem é do risco cumulativo, né? No decorrer da vida. Então, se uma paciente com 70 anos ela ainda não apresentou, né, não manifestou a doença, isso não significa que ela nunca vai ter câncer, porém, realmente diminui bastante a chance dela desenvolver, né, um tumor. Mas, assim, eu acho que tem que ver caso a caso, se a paciente for jovem, assim, jovem no sentido de ter uma saúde muito boa, uma expectativa de vida, porque tem mulheres de 70 anos que são, enfim, atletas e estão super bem, e eventualmente se elas têm uma história familiar importante, sabe? É importante porque cada mutação do gene, ela tem uma manifestação clínica diferente, né? Um fenótipo diferente. Então, existem fenótipos que manifestam menos, tem fenótipos que manifestam mais, né? A depender da mutação. Então, isso vai depender muito da família da paciente e também dela, né? O quão jovial ela é, né? O quão saudável ela é. Mas eu já indiquei, sim, urofuranectomia para pacientes com 70 anos e pacientes que já tinham tido um câncer de mama, eu indiquei adenomastese lateral e ela concordou, fez a próstata e tal, e ficou ok. Né? Então, isso vai de caso a caso. Mas a gente tem que estar sempre em cima. Se ela optar por não operar a mama, eu até concordo de fazer um segmento só com exame de imagem, né? Eu não pararia esse exame de imagem tão cedo. Agora, os ovários, se ela concordar, a gente indica, é uma cirurgia muito simples, dá para fazer por laparoscopia, o paciente às vezes até sai no mesmo dia. Pode internar cedo, faz a laparô, se ela não tiver com dor abdominal, se estiver bem tranquilo, dá para ir de alta no mesmo dia à noite. Eu acho que eu vi um slide ali que ele fala até 75 anos, né? Não sei, a ressonância. A ressonância até 75. Aí assim, só para lembrar sobre esse negócio da idade, que pelas estatísticas no Brasil, por exemplo, se você chega a 80 anos, a sua previsão de expectativa de vida pula para 90, sabia? Então, eu acho que realmente é tudo isso de medicina personalizada. Quanto tempo a paciente, como é que... Qual é a expectativa dela de vida da paciente. A Alessandra aqui, Beatriz, perguntou que na hora de colher a história dos pacientes, a gente deve anotar somente os casos até parentesco de 3º grau? Você pode eventualmente anotar. Normalmente a gente acaba até 3º grau, né? Então, as primas, a gente sabe que é 3º grau e a gente acaba perguntando dos filhos, das primas também, eventualmente se tiver filhos já, não tem problema, pode colocar. A gente costuma colocar no heredograma, assim, né? Acho que a gente quer fazer mais alguma pergunta, Chinês? Esse assunto é tão interessante que eu tinha muita pergunta para fazer, mas pode fazer. Espera aí, o Chinês vai falar. Adriane, aqui, por exemplo, tem até o trabalho do SPESP da Laura Testa sobre câncer de mama em pacientes jovens. Né? Sim. E a gente sabe que a incidência, principalmente aqui na região sudeste, ela é bem diferente. Principalmente, assim, não só para a faixa etária abaixo de 50 anos, mas também para a faixa etária abaixo de 40 anos. E você acha que, por exemplo, a gente não sabe exatamente por que né, isso acontece aqui no Brasil, no Rio Grande do Sudeste, mas você acha que talvez o TP53, a distribuição que você mostrou, que é o terceiro gene, esteja relacionado, porque talvez o mapeamento não esteja completo ainda, né, da distribuição, né, da incidência de quantas pessoas têm essa mutação. Você acha que pode ser, ou se você tem alguma outra hipótese aí? Não, então, assim, a incidência de TP53 na população aqui do Brasil é 1,6, né, por cento dos tumores de mama. Então, se você for ver, assim, a grosso modo, não é o fator mais importante, né, de desenvolvimento de câncer, né? Então, realmente é um fator secundário. Então, ele é uma minoria dos pacientes, né, se a gente for colocar aí cada 100 pacientes, uma minoria que vai ter um câncer de mama relacionado a uma alteração genética, né? Mais especificamente ao TP53, uma minoria ainda menor. Então, é multifatorial, assim, os hábitos de vida estão transformando muito, então as pacientes, a população, né, em geral, tem ficado cada vez mais sedentária, realmente as mulheres têm engravidado cada vez mais tarde, tem a questão da dieta, obesidade está cada vez mais incidente,
ingestão de alimentos ultraprocessados. Então, tudo isso corrobora aí para o aumento no risco do desenvolvimento de um câncer cada vez mais precoce, né? Porque, assim, eu acredito muito, assim, no microambiente. Então, assim, as pessoas acabam, desculpa, acabam tendo um ambiente celular mais desfavorável para ela, né? E mais favorável para o tumor. Então, para uma célula, porque a gente sabe que mutações acontecem o tempo todo, né? Então, todo dia a gente vai ter milhares de células que multiplicam errado, né? Que acontece uma mitose errada e a gente tem os checkpoints aí regulatórios que são responsáveis por mitigar o desenvolvimento dessas células. Acontece que se você tem um microambiente ali, se tem uma mulher realmente com um ambiente biológico acidótico, que só come porcaria, né, que está obesa, que está hiperestrogênica. Então, assim, tudo isso acaba levando, dificultando o teu próprio sistema imunológico a realmente combater essas células, e isso acaba aumentando não só o câncer de mama, como outros tumores também, né? Olha, você não tem no seu grupo, aqui a gente está vendo, assim, hoje em dia, até um subgrupo aqui no HC, que são pacientes com menos de 30 anos tendo câncer de mama, assim. Você já testou algumas delas e para saber se tem algum outro gene que a gente não está sabendo? Porque, mesmo, assim, quando eu comecei em mama, abaixo de 40 era raro. Mas abaixo de 30 é só agora que a gente está vendo nos últimos 10 anos. Sim, a gente tem, então, a doutora Cândida, ela está justamente testando as pacientes que ela aceita para o estudo dela, são as pacientes abaixo de 31 anos, então a gente tem encaminhado de rotina, são pacientes com menos de 31 anos para testagem, e eu não tenho uma estatística para te passar, Érica, mas, assim, muitas eu tenho visto que têm vindo, sim, com variantes patogênicas. Ela testa, na verdade, só o TP53, tá? Então, primeiro ela testa o R337H, que é o mais incidente, né? Cerca de 70% deles são R337H, e daí, se vier sem mutação no R337H, ela faz o sequenciamento do gene inteiro. Então, a gente tem achado aí, tem realmente atirado e achado bastante pacientes com variantes patogênicas nesse gene. Mas aí a gente só testa esse, né? Então, agora no Pronon, a gente está com um subgrupo, a gente tinha 120 vagas para pacientes com câncer de mama, que a gente já completou faz tempo, assim, em 2 minutos a gente completou as vagas, e aí a gente abriu um subgrupo para pacientes super jovens. Então, realmente, agora a gente está testando, a gente está ainda randomizando pacientes abaixo de 35, que a gente colocou como super jovens, então a gente já abriu algumas vagas para esses pacientes. E a gente vai depois fazer uma análise de subgrupo no estudo, né? Vamos ver, porque a gente ainda não tem, né, os resultados. Esperando, então, a gente está esperando, ainda não acabou, nem a randomização ainda não acabou. Quanto mais resultados, mas vai, né, se Deus quiser, a gente vai ter logo aí alguma coisa para falar para vocês. Vamos sair desse resultado. Vamos esperar, e você volta aqui para dizer para a gente, né? Eu volto. E quem sabe a gente não consegue, junto ao governo, aí começar uma verba para poder testar. Né? Bom, gente, então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou fechar a reunião agradecendo a Daniela por ter disponibilizado o tempo dela para vir aqui compartilhar o conhecimento, foi ótimo, super didático. Tirou nossas dúvidas aqui também, né? Contamos com você todo ano aqui, se puder esclarecer atualizando sobre o câncer de mama e estudos genéticos, né? Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, Dani. Obrigada, gente. E quem sabe Outubro Rosa e juntas, vamos de novo? Vamos, bora. Tchau. Obrigada, tchau. Tá chegando, já tô minha Tchau, gente. Obrigada. Gente, foi ótima, Dani. Os seus... Imagina, você foi ótima.